Como conseguir o meu primeiro cliente na contabilidade, beleza? Então, se você está iniciando aí, né, está começando sua carreira e quer começar a ter o seu escritório, ter os seus clientes, então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, né, vários passos que você tem que fazer para conseguir captar, para conseguir literalmente criar um escritório. Eu quero falar uma coisa para você. Eu comecei meu escritório dentro da minha casa, no meu quarto, no meu home office, até conseguir 100 empresas. Então, eu quero dizer o seguinte: se você tem aquela mentalidade, tem que ter escritório, tem que ter estrutura, e eu só provo que não precisa. Você precisa saber estratégia, saber funil de vendas para conseguir captar os seus clientes, tá? Então, para de desculpa. Eu vou te ajudar aqui com um passo a passo para você começar a produzir conteúdo, começar a criar um funil de vendas, beleza? E foca, né, em construir seu próprio escritório, não depender de ninguém, não vender a sua hora para ninguém, beleza? Meu nome é Aldo. Já se inscreve no canal, deixa seu joinha. Se você quiser saber sobre os meus treinamentos e minhas mentorias, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Qual que é a primeira parte que você precisa entender, né? Qual que é o maior erro de quem está começando? Meros contadores, literalmente, eles criam um Instagram, faz uma logo, compra cartão de visita e fica esperando indicação, tá? Então, muitas das vezes eu já vi gente alugando espaço, coloca uma plaquinha, faz um Instagramzinho, faz um Facebook e abre a porta ali e fica esperando o milagre acontecer. Se eu te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga, nada vai acontecer, infelizmente. Você pode até alguém aleatoriamente passar e vir fazer um serviço para você, não vou falar que não, né? Mas é um crescimento muito lento, doloroso e demora, você vai acabar desistindo, tá? Porque você tem sua vida, você tem suas contas e você não vai conseguir, tá? Então você tem que entender que o mercado hoje, ele mudou, tá? Hoje o mercado mudou, hoje as coisas são digitais, né? Por isso que essas contabilidades digitais, essas contabilidades online estão engolindo o mercado, engolindo os contadores, porque eles entenderam que eles precisam estar onde o cliente está. E o cliente, ele não está normalmente na rua, ele não está batendo na porta, ele está na internet, ele está no celular, ele está navegando, ele está pesquisando. Então você tem que estar ali naquele lugar para você conseguir captar aqueles clientes, tá? Então nesse vídeo eu vou te ajudar com algumas partes, né, para você entender o que você vai ter que fazer para você captar os seus clientes. Então qual que é a primeira parte? Você precisa escolher um nicho, tá? E um bom nicho. E assim, você não vende contabilidade, você não vende literalmente uma xícara, um commodity. Você vende um serviço, né? Você vende uma solução de problema. Então quando você pensa em solução, você precisa entender com quem você está comunicando, quem você quer vender. Porque se você coloca no seu escritório ali, contabilidade para empresas em geral, quer dizer, você está dizendo que você quer atender todo mundo, quer atender qualquer cliente, né? Só que hoje, com a internet, com a tecnologia, com a informação, hoje você precisa direcionar a sua comunicação com quem você quer atender. Por quê? Porque existe muita gente produzindo conteúdo, existe muita gente na internet e tá todo mundo falando sobre aquele tema. Então, se você não for muito específico, muito claro para aquele público, gerar autoridade para aquele público, não tem o porquê ele comprar e contratar de você. Então, você precisa resolver um problema de um público específico, um problema de quem? De qual nicho, né? Então você tem que entender sobre macro nicho e micro nicho. O macro nicho é um nicho mais aberto, exemplo, saúde. Dentro do macro existe o micro, que é dentista, psicólogo, fisioterapeuta, entendeu? Então cada nicho tem seu micro nicho. Então eu recomendo você focar no micro, em um público específico, beleza? Então, exemplo, existe ali dentista, representante, médico, psicólogos. Quando você escolhe um nicho, fica muito mais fácil de você conseguir produzir, fica muito mais fácil de você se comunicar com aquele público e aí automaticamente você consegue escalar mais rápido, ter cliente mais rápido, resultado mais rápido. Aí o que você tem que entender? Aprender o problema desse nicho, entender qual é o problema, quais são as dores, desejos, soluções, o que esse público pesquisa na internet. E a partir do momento que você vai entendendo o que eles pesquisam, quais são as dores, desejos, sonhos e objeções, você vai começar a produzir conteúdo para aquele público, conteúdos assertivos, que a pessoa vai falar assim, nossa, eu precisava disso, nossa, eu entendi isso, ele me entende, ele sabe o que eu preciso, entendeu? E aí você vai descobrir um exemplo, representante comercial, o que ele pesquisa? Precisa abrir para o CNPJ? Quanto pago de imposto? Eu posso ser MEI? Simples Nacional vale a pena para mim? Que são as dúvidas que ele está começando a buscar porque ele precisa resolver o problema dele do CNPJ. E aí quando você faz esses vídeos respondendo essas perguntas, você vai achar, né, quem fez essas perguntas, beleza? E aí você vai começar a ter resultado. Qual que é a outra parte que eu recomendo? Produza conteúdo todos os dias, tá? Todos os dias. Por quê? Produzir conteúdo ele não é fácil, demora para você entender, aprender a produzir,
Só que você tem que entender o seguinte, se você não faz, o seu concorrente faz. Enquanto você estiver com medinho, com vergonha, o seu concorrente não tem, ele está fazendo, está dando as caras tapas e ele vai crescer muito mais rápido que você, tá? Então, para você ter noção, eu trabalhava no escritório de contabilidade que tinha 50 empresas, né? E era um escritório que já tinha mais de 15 anos, tá? Empresas boas, com valores de honorário bons. E eu, né, depois que eu entendi sobre isso, funil de vendas, marketing de conteúdo, né, estratégia de captação, eu consegui passar desses 50 empresas em questão de um ano e meio, 2 anos, eu já tinha 50 empresas no meu escritório. Então, quer dizer, é muito mais rápido. Por quê? Porque a pessoa só esperava indicação. E eu não, eu comecei a criar um funil de vendas, queria mostrar o que eu queria mostrar e comecei a crescer muito mais rápido, tá? Então, produza conteúdo todos os dias. E não precisa de uma câmera top, não precisa de um microfone igual o microfone que eu estou utilizando aqui. Você precisa literalmente fazer o conteúdo. Então grave Reels, grave TikTok. O que você vai fazer? Vai gravar vídeo longo para o YouTube, né, respondendo as dúvidas, o que a pessoa pesquisa. E vai gravar dores, desejos, sonhos e objeções para o TikTok, Reels, Shorts, Facebook, tá? Todos os dias. Grava vídeo longo e vídeo curto, né, para essas redes sociais. E esse conteúdo ele vai trabalhar 24 horas para você. Você vai ver que quanto mais constante você for, mais resultado você vai ter. E qual que é um erro que eu vejo muito? O contador ele não sabe vender contabilidade, né? Ele acha que o cliente entrou em contato, é só mandar um orçamento. Não, você tem que aprender a vender. E é muito importante você ter roteiro, você ter script de venda. O que é isso? É literalmente uma carta, onde tem início, meio e fim, onde você vai explicar toda a estrutura, vai gerar autoridade, gerar valor. E tudo isso eu ensino dentro do meu guia, tá? Eu tenho um treinamento que chama Guia de Implementação de 30 Dias. Esse guia literalmente ele ensina você a criar toda essa estrutura para você conseguir em 30 dias já ter uma estrutura para captar os seus primeiros clientes, beleza? E aí, como você vai conseguir clientes sem investir dinheiro? Investir literalmente só o seu tempo, né? Vai investir em gravar conteúdo. Você vai literalmente começar usando o Instagram, só que você não vai criar um Instagram empresarial, vai criar um Instagram pessoal, contador, Bruna para psicólogo, ou contadora Bruna, e lá você nicha que você é parapsicólogo. Isso é a primeira parte, tá? Bio, vendendo especialidade, vendendo que você é autoridade para aquele segmento, e você vai começar a produzir conteúdos de dores, desejos e sonhos e objeções no Instagram. E esses conteúdos sempre tem que ter um CTA no final. Me segue agora para mais dicas, ou comente ajuda que eu faço análise tributária, para a pessoa assistir e saber o que fazer, beleza? E sempre no final do vídeo você tem que vender, né? Vender um CTA. O que é um CTA? Uma chamada para ação. Então você vai vender para a pessoa te seguir, vai vender para a pessoa comentar ajuda, vender para ela te chamar no Instagram para ganhar análise tributária. Sempre você vai ter um CTA, e esse CTA ela tem que ganhar alguma coisa. Então sempre comenta agora ajuda, comenta agora CNPJ para ganhar análise tributária, comenta agora ajuda para ganhar alguma coisa. Quando a pessoa está ganhando, ela vem falar com você, tá? Então o que eu faria se eu estivesse começando no seu lugar? Criaria um Instagram nichado, focado no público, literalmente com a bio que gera autoridade, cria uns destaques ali com quem sou, quem somos. Se você tiver alguns clientes, pede depoimento para eles, falando como é que é o seu trabalho, como é que é o seu atendimento, faz uma aba de clientes, né? E começaria a produzir uma quantidade insana de Reels falando de dores, desejos e sonhos, sempre com CTA, conteúdos longos do que os clientes estão pesquisando. E começaria a impulsionar esses Reels no próprio Instagram, no botão turbinar ali, para começar a ganhar seguidores, porque conteúdo qualificado, o conteúdo vai qualificar os leads que vão chegar. E aí você vai começar a ter gente chegando e pedindo orçamento, e os conteúdos longos vão dar resultado, porque a pessoa vai buscar e vai te encontrar. E no meio dos vídeos que você vai impulsionando, o próprio Instagram começa a entregar os outros conteúdos de forma organicamente, você vai crescer muito mais rápido, beleza? Então qualquer dúvida estou à sua disposição, e até o próximo vídeo.